tenho muita alegria de partilhar com você acerca da prática ministerial. E eu quero, nesta primeira palavra, nessa primeira palestra, me apresentar a você. Eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes, sou pastor presbiteriano já há 35 anos. Sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória já há 32 anos. E hoje vamos conversar um pouco sobre este tão relevante tema, a prática ministerial. A minha vida tem uma ligação muito profunda com a questão pastoral. Isso porque lá nos idos de 1958, meus pais moravam numa região muito pobre, muito atrasada, muito carente, no interior do estado do Espírito Santo. E naquela ocasião, a minha mãe estava grávida do seu último filho e não havia na região nenhum médico, nenhum hospital, nenhum recurso médico. E quando uma pessoa ficava doente, ela era transportada por uma padiola a 40 quilômetros, onde ficava o primeiro recurso médico daquela região. Minha mãe estava já em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. E meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo carregada dentro de um lençol, pelas trilhas, porque nem havia estrada. E então ele mandou um emissário buscar o médico, ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, ela está muito doente. E tem mais, a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Diante daquele impasse, diante daquela situação constrangedora até, meu pai pediu a ele uma solução do problema. E ele disse: a única saída para salvar a vida da sua mulher é sacrificar a criança que está no ventre dela. Se não tirar a criança morre no ventre dela e ela morre junto com a criança. Foi naquele momento que ela tomou uma decisão com resultados tão profundos na sua vida, e a decisão foi essa: eu não abro mão deste filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero dedicar este filho para ti, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Eu sou fruto, portanto, deste voto que a minha mãe fez, da oração que ela fez e deste milagre da providência de Deus na sua vida. Ela, entretanto, mesmo sendo uma mulher tão simples, sem jamais ter acesso a um banco de escola, ensinou-me as lições mais importantes da minha vida. É claro que não com conhecimento intelectual, não com informações científicas, não com os dados do saber catedrático, mas com a experiência da sua vida, com a sabedoria que Deus lhe concedeu. E ela nunca me contou essa experiência, porque no coração dela, ela entendia que eu devia ir para um seminário por um chamado divino e não por um sugestionamento dela. E curiosamente, desde a minha mais tenra idade, eu aprendi a gostar do conhecimento. E onde eu morava, entretanto, não tinha escola a não ser escola primária. E então, com 12 anos de idade, eu que ainda não sabia o que era uma cidade, o que era luz elétrica, o que era uma televisão, fui convidado pela minha professora, que me alfabetizou, que estava se mudando para Vitória, para ir com ela, para realizar os meus sonhos de estudos. E eu disse para a minha professora: se os meus pais deixarem, eu vou. Então, com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar em Vitória, num dos lugares, na época, mais perigosos
passando muitas lutas, mas eu tinha um sonho no meu coração. E desde a minha juventude, meu sonho era ser político e ser advogado. Eu nutri esse sonho por muitos anos. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título de eleitor, me filiei a um partido e queria, de fato, seguir essa carreira. Foi quando Deus me chamou para o ministério. E foi um chamado tão contundente, tão forte, tão eloquente, que a partir daí eu nunca tive um dia de dúvida, de incerteza, acerca do chamado de Deus para ser pastor. E hoje eu já sou pastor há 35 anos e entendo que ser pastor, ser um ministro do Evangelho, é um grande privilégio. Deus nos chamou para uma alta vocação, para sermos embaixadores de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Somos ministros da reconciliação. Somos portadores da melhor, da mais importante notícia que o homem pode ouvir, a verdade do Evangelho. E desde então eu tenho me dedicado ao pastorado. Eu fui pastor 3 anos em Bragança Paulista, da primeira igreja presbiteriana, e em 1985 eu fui para Vitória, e pela graça de Deus eu tenho o privilégio de ser pastor desta igreja até hoje, já há 32 anos. É claro que não existe uma receita de bolo para um ministério bem-sucedido. O pastor é aquele homem que precisa estar informado, tanto na questão teológica, doutrinária, como na questão cultural do seu tempo, da sua época. Ele tem que ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra mão. Ele precisa tornar a mensagem que é a verdade, acessível às pessoas, relevante às pessoas, e ele precisa entender o seu tempo, a sua época, a história, a geografia, a cultura. Ele precisa ser um homem informado e formado para que ele possa, então, fazer do púlpito um lugar onde a palavra de Deus, que é viva e poderosa, que é inerrante, que é infalível, que é eficaz, que é suficiente, possa alcançar mentes e corações com esta gloriosa mensagem da salvação. O pastor precisa ser um homem dado à leitura. Eu costumo dizer nos meus estudos pelo Brasil afora que quem não gosta de ler e acha que é chamado para o ministério deve ter confundido o chamado, porque é impossível você alimentar o rebanho se você é pastor de uma igreja e prega ali semana após semana para o mesmo auditório sem estudar, sem mergulhar nas Escrituras, sem ser uma pessoa informada, porque se não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai dar uma sopa rala para o seu povo. Você vai trazer para a mesa alimento requentado, e você não poderá prender a atenção do seu povo com a mensagem viva, com a mensagem nova, ao mesmo tempo a mensagem antiga, do antigo evangelho, de maneira fiel e de maneira relevante. O pastor precisa ser um homem antenado com a sua época, sem deixar ser influenciado pela sua época, porque ele é governado pela palavra de Deus e não pela moda, não pelo modismo, não pela cultura, não pela última novidade, não pela tendência da sociedade. Ele oferece, através da pregação, a contracultura. É a verdade eterna numa cultura que está se perdendo. É a verdade absoluta numa cultura de relativismo. E desta maneira, este homem, o pastor, torna-se profeta de Deus, mensageiro de Deus, atalaia de Deus, arauto de Deus, numa geração que precisa ouvir a palavra de Deus.
O pastorado não é certamente uma trincheira de segurança pessoal. Enganam-se aqueles que pensam que se você é pastor, você está blindado. Se você é pastor, você não corre riscos. Se você é pastor, você se matriculou numa escola de espiritualidade superlativa. Isso não é verdade. O pastorado tem muitos riscos, tem muitos perigos, tem muitas ameaças. E eu gostaria de listar alguns desses perigos. A primeira coisa é que o pastor corre o risco de ser tentado a realizar o seu ministério para a competição. Competindo com alguém. Nós vivemos um mundo de competição. Os políticos competem uns com os outros. Os empresários competem uns com os outros. Os jogadores competem uns com os outros. O comércio compete uns com os outros. Nós vivemos num mundo de concorrência. E muitas vezes o pastor é tentado também a exercer seu pastorado competindo com colegas. A Bíblia diz que você precisa apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que se apresentar a Deus. Você não está numa arena de disputa, nem de popularidade, nem de reconhecimento. Você está a serviço de Deus, você não está concorrendo com ninguém. Você precisa estar preparado para um ministério fiel e, ao mesmo tempo, relevante. Então, não importa se a igreja da esquina está crescendo mais que a igreja que você pastoreia, você não está concorrendo com ele, você tem que se alegrar com o outro se o outro está avançando. Se você pode aprender com ele aquilo que é certo, aquilo que é bíblico, tenha humildade de aprender. Se você tem que fazer análises na sua vida para ver se você não está usando a forma errada, adotando metodologias erradas, ou não está sendo zeloso no sentido de pregar com paixão, de visitar o seu povo com alegria, de aconselhar com sabedoria, você precisa fazer esses reparos. Você precisa sempre checar o seu próprio coração, examinar a sua própria vida, avaliar o seu próprio ministério. Mas você não está competindo. Se você entrar nesse terreno, seu coração vai ficar apreensivo, sua alma vai se empapuçar de ciúme, de inveja, e você não vai ter a alegria de fazer a obra de Deus de acordo com a vontade e com o propósito de Deus. Um outro risco é você se acostumar com o sagrado. É muito perigoso isso. Um pastor recentemente disse para mim assim: eu me tornei um profissional do ministério. Eu me tornei um fazedor de sermões. De repente, você prega, você ora, você visita, você aconselha, você administra, e isso vira rotina. Você põe o ministério no piloto automático. Isso não mexe mais com o seu coração. Você pega a sua Bíblia, lê a Bíblia mecanicamente. Você faz uma exegese de um texto como você estivesse fazendo uma palavra cruzada. Isso não mexe mais com o seu coração. E isso é um grande risco. Porque você está lidando com o sublime. Você está lidando com o eterno. Você está lidando com aquilo que é mais sublime, belo, profundo, glorioso. Seu coração não pode perder esse senso do sagrado, do sublime, do sobrenatural, do extraordinário. Pensa comigo nos filhos de Eli. Eles eram sacerdotes também. Eles foram criados, diríamos hoje, dentro da igreja. Eles lidavam com o culto todo dia. Eles viam os sacrifícios sendo ofertados todos os dias. Eles cresceram num ambiente saturado pelas coisas sagradas. Mas esses meninos, Hofni e Finéias, foram perdendo o temor de Deus. Foram perdendo a reverência. Foram perdendo a noção do sagrado. Foram perdendo a capacidade de olhar para as coisas com os olhos de Deus. E eles se tornaram homens devassos, filhos de Belial, adúlteros. Eles zombavam das coisas sagradas.
eles zombavam das coisas espirituais. Eles se tornaram a pedra de tropeço para o povo, tornaram-se motivo de juízo para a nação. E a Bíblia diz que eles foram mortos, que a nação sofreu um golpe terrível de muitas perdas. E a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi tirada de Israel. E uma das mulheres estava grávida. E diz a Bíblia que, ao saber que o marido estava morto, que a arca tinha sido roubada, ela morre, mas dá à luz um menino. E bota o nome no menino de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Quando os líderes perdem o temor de Deus, quando os líderes não respeitam nem honram a Deus, quando os líderes não olham o culto divino com um senso de reverência e santidade, eles se transformam em maldição para o povo, em vez de bênção para o povo. Na linguagem do profeta Malaquias, Deus amaldiçoa as suas bênçãos. Então, muito cuidado, você, colega, para você não perder esse senso bendito e glorioso das coisas sublimes, das coisas sagradas, e colocar o seu ministério no piloto automático. Há uma terceira coisa que eu gostaria de olhar com você. É o grande perigo de você cuidar dos outros e descuidar-se de você. Eu vejo muitos colegas que não pensam mais em si, porque estão cuidando das pessoas. E não é errado cuidar das pessoas, mas você precisa cuidar de você mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, disse Paulo a Timóteo. Como assim cuidar de você? Primeiro, você precisa cuidar da sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Você precisa estar bem para cuidar dos outros. Você precisa tomar 2 cuidados nesse aspecto. Primeiro, você precisa, ao mesmo tempo, de ser empático, a ponto de se envolver com as pessoas e sentir o drama delas, para não ser indiferente, não ser um profissional. Em outras palavras, você precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você não pode ser aquele pastor frio, calculista, que vai para um funeral e se mantém seco e árido. Suas palavras são mecânicas, sua presença ali é apenas protocolar. Não, o pastor precisa chorar com as pessoas. Ele precisa sentir o drama dos outros, a dor dos outros. Ao mesmo tempo, é aquele que vai para uma festa de casamento, para uma festa de aniversário e celebra com alegria, como se estivesse celebrando o aniversário de alguém da sua própria família. Por outro lado, você precisa tomar o cuidado para que as tensões que nós lidamos no pastorado não entrem de tal forma para dentro de você a ponto de tirar sua alegria, de tirar a sua paz, tirar o seu equilíbrio emocional. Você não pode se envolver com os seus consulentes, por exemplo, a ponto de arrastar para dentro do seu coração os dramas das pessoas. Porque se você fizer isso, você vai adoecer e vai se tornar incapaz de ajudar as pessoas nos seus dramas pessoais. Então o pastor, ao mesmo tempo que ele é empático, que ele é simpático, que ele sente com o outro a dor do outro, ele não pode transferir definitivamente essa dor para o seu coração a ponto de perder a capacidade emocional e espiritual de cuidar das pessoas. Então cuide de você, cuide da sua saúde, vá frequentemente a um médico. Você precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Se possível, tire férias regularmente. Faça uma faxina, faça uma higiene mental. É preciso, às vezes, você ter um tempo para você, cuidar de você,
para que você possa então estar habilitado a cuidar dos outros. Mas há outra coisa que eu gostaria de pensar com você. E agora, é um assunto tão complexo, é a síndrome de sentir-se insubstituível. Como esse negócio é complicado no pastorado. Você precisa estar atento a isso. Porque às vezes, quanto mais Deus abençoa você, quanto mais Deus usa e instrumentaliza a sua vida, você corre o risco de achar que você é uma pessoa muito importante. Que o ministério não vai avançar nessa ou naquela igreja se você não estiver na frente. E de repente você acha que você é o cara, que você é a pessoa, que você é a personalidade, que você é a estrela, que você é o líder, que você é o pastor e que a igreja não poderá avançar vitoriosamente a não ser com a sua liderança. Isso é um perigo. E eu queria ilustrar isso para você. O apóstolo Paulo foi convertido lá na estrada de Damasco. E às vezes a gente pensa que Deus usou poderosamente Paulo ou Saulo desde a sua conversão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Saulo teve que aprender uma verdade sublime na sua própria vida para depois ser poderosamente usado nas mãos de Deus. E que verdade era essa? A verdade da nova aliança. E eu vou explicar isso para você. Quando ele foi convertido lá na estrada de Damasco, diz a Bíblia que ele começa a pregar em Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E então ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia, fazendo uma espécie de seminário intensivo com Jesus. Lá Jesus se revelou a ele e nele. Lá ele reviu toda a sua teologia. Lá ele fez uma leitura do Antigo Testamento e começou a entender uma coisa: aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Aí diz a Bíblia que ele volta outra vez para Damasco e então ele demonstra, prova, detalhada, exaustiva e meticulosamente, que aquele Jesus era de fato o Cristo, o Messias. Os judeus querem matá-lo e ele precisa fugir e foge para Jerusalém. E a minha tese é a seguinte, é que quando Saulo vai para Jerusalém, ele vai nutrindo na sua mente a ideia de que ele será o grande líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, os apóstolos de Jesus eram galileus. E você bem sabe que na Judéia, no sul, em Jerusalém, os galileus do norte eram considerados como gente de segunda classe. Era chamada de Galiléia dos gentios. Aí Saulo pensou, bom, se os apóstolos são galileus e eles estão aqui em Jerusalém, eles não vão ter êxito, eles não vão ter sucesso, eles não vão ter liderança aqui. Segundo, os apóstolos eram homens iletrados e Jerusalém era a capital da teologia, lá estava o Sinédrio, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, os homens que detinham não só o conhecimento, mas também o poder eclesiástico. E Saulo pensou, bom, esses homens, além de galileus, são iletrados, eles não vão conseguir nada. Mas Saulo tinha o melhor currículo, tinha o melhor preparo. Ele perseguira a igreja ali em Jerusalém. Ele conhecia os intestinos do poder eclesiástico em Jerusalém. Ele tinha livre curso no Sinédrio, em Jerusalém. E ele pensou assim, bom, eu serei o grande líder da igreja. E com essas ideias ele sobe para Jerusalém. Mas diz Atos 9, versículo 26, que quando ele sobe para Jerusalém, os crentes da igreja de Jerusalém não acreditaram na conversão dele. Acharam que ele estava sabotando a fé cristã, que ele estava blefando, e
bateram a porta da igreja na cara dele. Ele que queria ser líder, nem recebido ele foi. Mas agora, diz a Bíblia, que Barnabé recebe Saulo, apresenta Saulo aos apóstolos, e então Saulo tem a livre acolhida na igreja, e fala, e prega, e discute com os helenistas, e os helenistas resolvem matá-lo. E agora, os discípulos se reúnem e dizem assim para Paulo: olha, Paulo, você não pode ser nosso pastor, não, você tem que ir embora daqui. Não tem espaço para você aqui. Só que, nesse momento, Saulo achava que ele seria o homem a ocupar o posto de liderança da igreja. E ele não vai embora. E você que é pastor sabe disso. Não é fácil quando você está convencido que deve ficar na igreja e os membros da igreja estão convencidos que você deve sair da igreja. Você talvez já passou por esse tipo de dilema. Mas Saulo, até então, não foi embora. Mas notem mais uma coisa. O próprio Deus aparece para ele. Está escrito lá em Atos 22, versículo 17. Vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Olha, ser mandado embora da igreja pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança, ou mesmo pelos membros, é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais nenhuma opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi. Ele começou a discutir com Deus. Ele diz: mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Ele está razoando com Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor pensa melhor. O Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Eu sou o homem, eu tenho o melhor currículo, eu sou o grande candidato a ser o líder da igreja de Jerusalém. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Porque Deus disse: vai, porque eles não vão te ouvir. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Não foi. Atos 9, 30 diz que os discípulos o levaram até Cesareia. Notem isso. Ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu da igreja de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E está escrito lá que dali de Cesareia o levaram para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada que se acha insubstituível? Meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, você está enganado. É você quem precisa de mim. Sabe quanto tempo Saulo ficou lá em Tarso? No molho, no anonimato, longe dos holofotes? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Nesse momento, Deus está ensinando uma coisa para ele. A verdade de que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Isso é nova aliança. Velha aliança, o que aconteceu com o povo lá no deserto, quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo disse assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram? Fizeram coisa nenhuma. Quebraram todos os mandamentos. Não faltou a eles sinceridade, faltou àquele povo poder. Poder. Mas o pior não tinha acontecido com Saulo, não. Diz Atos 9:31 que quando ele foi embora, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior do que isso para um pastor? No dia que ele arruma as malas e vai embora da igreja, os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento? Deus está mostrando para esse homem que primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Quem edifica a igreja não somos nós. Quem edifica a igreja é Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso mais tarde, quando ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jamais se sinta insubstituível.
Jamais. Os pregadores morrem, os pregadores passam, mas a obra de Deus continua. Quando o pastor presbiteriano, que foi o pioneiro aqui no Brasil, Ashbel Green Simonton, vitimado pela febre amarela, 8 anos depois que estava aqui no Brasil, exatamente com 34 anos de idade, estava no leito de morte. A sua irmã encostou bem na cabeceira da cama e perguntou: Simonton, o que vai ser da igreja se você morrer? E ele, com a voz já debilitada, disse: Deus levantará, minha irmã, Deus levantará os seus obreiros para continuar a sua obra. Você e eu passamos, você e eu morremos, a igreja continua, a palavra de Deus é eterna, nós não somos insubstituíveis, só Deus o é. Então jamais receba no seu coração essa pressão, essa ideia equivocada de que você é insubstituível. Mas eu queria dizer outra coisa para você, que é muito importante nesse momento. É o problema das distrações no ministério. E eu queria reportar a você uma experiência lá do livro de Atos dos Apóstolos. Você sabe que o ministério é feito de lutas, de desafios e de perigos. E na igreja de Jerusalém, quando ela começou a crescer, a se expandir, eu acho que o inimigo usou ali 3 armas, 3 artimanhas para fazer a igreja recuar. A primeira arma está no capítulo 4 de Atos. Foi a perseguição. É o ataque de fora para dentro. É intimidar. Os apóstolos foram presos, foram açoitados, foram intimidados, foram acuados. Mas quanto mais se perseguiu, mais a igreja cresceu. A perseguição nunca matou a igreja. A perseguição é o vento que espalha a semente e leva a igreja a um crescimento maior. Isso levou um dos pais da igreja a afirmar que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, já que a perseguição, o ataque de fora para dentro não funcionou, o diabo, astuto que é, e nada interessado no crescimento da igreja, usa uma outra estratégia. Agora no capítulo 5, agora não é a perseguição, agora é a infiltração. E coloca dentro da igreja um casal hipócrita, Ananias e Safira. E você conhece essa história. Porque esse casal viu Barnabé, num tempo de crise, de necessidade, fazendo uma doação de um valor para o fundo de assistência pastoral administrado pelos apóstolos. E como isso foi agradável aos olhos de Deus e como isso foi agradável aos olhos do povo. E esse casal, querendo o mesmo prestígio de Barnabé, pensou assim: bom, se o negócio é dar dinheiro para a igreja, para receber reconhecimento, vamos fazer isso também. Só que não vamos fazer outra coisa. Nós vamos vender um terreno, vamos levar o dinheiro para os apóstolos, mas vamos reter para nós parte do dinheiro, ninguém vai saber. A gente entrega uma parte do dinheiro, como se estivesse entregando o dinheiro todo, e vamos ganhar com isso o reconhecimento da igreja. Assim fizeram. Quando levaram o dinheiro, apresentaram o apóstolo Pedro. Pedro perguntou para ele: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Você não está mentindo a homens, não, você está mentindo a Deus. E você vai morrer por causa desse pecado. E o Ananias caiu morto aos pés de Pedro. Foi sepultado. Daqui a pouco, mais tarde, chega Safira, sua mulher.
E Pedro perguntou para ela, e aí, Safira, vocês venderam o terreno por tanto? Ah, sim, foi por tanto. E mentiu também com o marido. Os dois, marido e mulher, estavam em acordo, mas em acordo no erro, no pecado, na transgressão. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, olha aí, onde seu marido foi sepultado, você também vai morrer, vai ser sepultado. E o juízo de Deus veio àquele casal hipócrita dentro da igreja. Porque nada mina mais o testemunho de um ministério, de um pastorado, de uma igreja, do que a hipocrisia. Do que ter uma bela apresentação pública e de ter uma vida maculada internamente atrás dos bastidores. Isso leva a igreja a perder a credibilidade. Isso leva a igreja a perder o poder espiritual. Então, aquela estratégia de Satanás não logrou êxito, porque por discernimento dado por Deus, a mentira foi desmascarada. Os mentirosos foram julgados e a igreja continuou viva e crescente. Então, Satanás parte para uma terceira estratégia, que está no capítulo 6. Agora não é a perseguição, agora não é a infiltração, agora é a distração. Como assim? A igreja começou a crescer. E você sabe que com o crescimento da igreja, vem também o crescimento dos problemas. É claro, gente. Não tem crescimento de igreja sem luta, sem desafios. O que acontece? Na hora de distribuir o fundo pastoral, as viúvas dos helenistas sentiram-se injustiçadas. Acharam que o valor que estava sendo repassado para elas não era o valor justo que elas mereciam. Quem eram os judeus helenistas? Eram os judeus que nasceram fora de Israel, que retornaram para Israel porque, na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma e muita gente passando necessidades. E então começou a acontecer dentro da igreja uma espécie de murmuração, um ambiente pesado, de descontentamento, de conversas paralelas, de conversas atrás dos bastidores. Isso foi fermentando a igreja, adoecendo a igreja. E os apóstolos olharam e viram essa cena. Aqueles homens podiam ter tomado a seguinte decisão: bom, vão trabalhar mais, estão trabalhando pouco. Estamos acordando às 6 da manhã, vamos acordar às 5, vamos nos desdobrar. Esse é o nosso papel. Ou eles podiam dizer o seguinte: olha, crente reclama mesmo, deixa esse povo reclamar para lá, vamos fazer a nossa obra, esquece, o povo está falando aí, fecha os ouvidos, toca a obra. Mas eles não fizeram isso. Eles tomaram a seguinte decisão: nós não vamos servir as mesas. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, homens cheios de sabedoria, e vamos delegar a estes homens esse trabalho da diaconia das mesas. Nós vamos ficar com a diaconia da palavra. Por que isso é importante? Porque, às vezes, o que pode ameaçar o seu ministério não é apenas as coisas ruins, mas é perder o foco também nas coisas boas. Não é que a diaconia da palavra é mais sagrada do que a diaconia das mesas, ou não é que a diaconia das mesas não é importante e então pode ser deixada para lá. Não. Você, pastor, precisa entender a prioridade do seu chamado. Você foi chamado para buscar a Deus em oração e para pregar a palavra de Deus. Você recebeu o ministério da palavra. Então, não se distraia, perdendo o foco. Não queira chamar para si
todas as frentes e todas as áreas do pastorado. O pastor precisa entender que o seu papel é treinar pessoas para o exercício do ministério, é equipar os santos para o trabalho. Aquele pastor que quer fazer tudo, que quer atrair tudo para si, e se esfalfar, e se desgastar nos diversos e muitos ministérios da igreja, ele vai se distrair, ele vai perder o foco, e ele vai deixar descuidadamente aquelas áreas que são suas, que competem a ele. E vai perder, então, o foco do trabalho. Foi aqui que nasceu, penso eu, o ministério diaconal na igreja. Foi aqui que esses 7 homens foram escolhidos. E então começaram a atender às necessidades das viúvas helenistas, tanto quanto as outras viúvas. Sabe o que aconteceu? Sai de murmuração para a glorificação a Deus. Você, pastor, é um líder. Você precisa ter olhos para ver, você precisa ter coração para perceber, você precisa ter mente para discernir os potenciais problemas que estão surgindo e ter uma visão proativa para resolvê-los antes de que eles adoeçam a igreja. E de repente, aquilo que hoje é causa de murmuração, amanhã vai ser motivo de glorificação a Deus, porque as ações foram feitas tempestivamente, na hora certa, com a metodologia certa, com a motivação certa e com os resultados certos. Então, nós estamos aqui, diante desse desafio do ministério. O ministério é encantador. Tem lutas? Tem lutas. Tem desafios? Tem desafios. Tem problemas? Tem problemas. Mas nós fomos chamados não para ficar imiscuídos nos problemas. Nós fomos chamados para ter a visão do farol alto. Nós fomos chamados para subirmos nos ombros dos gigantes, a ter essa visão do bispo. Somos constituídos bispos sobre o rebanho, para pastorear o rebanho. É aquele que olha por cima, é aquele que tem a visão do todo, é aquele que consegue perceber o que está acontecendo e vai lá preventivamente para resolver e trazer e apontar soluções. Deus deu a você, pastor, essa vocação. E a minha oração e o meu desejo é que você se prepare, porque o tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Se prepare, porque quanto mais você se preparar, mais Deus vai usar você. Quanto mais você entender a estratégia da sua liderança, de colocar gente no lugar certo, na hora certa, numa linguagem da língua inglesa que é muito comum, the right man in the right place, o homem certo no lugar certo, vai ser melhor para você. Você não é um manipulador que bota pessoas estrategicamente por questões políticas para você ter o... Não, quem controla, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Você não precisa usar de expedientes políticos, estratégicos, para você ficar com todas as rédeas nas mãos, porque você é o cara. Não, esquece isso. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Não queira ter o controle de tudo. Delegue, capacite gente, treine pessoas. Foque naquilo que Deus chamou você para fazer. Dedique-se à oração. Dedique-se à palavra. E Deus vai dar para você a alegria de ver os resultados otimistas, promissores, os frutos do seu trabalho. É claro que eu sei que tem lutas, e eu daqui a pouquinho quero ainda elencar algumas outras dessas lutas. Mas eu quero dizer para você que
os espinhos do ministério são muito menores do que a beleza das flores, do que o sabor dos frutos, do que ver gente sendo alcançada, famílias sendo transformadas, os quebrados e machucados pelos dramas da vida sendo restaurados. É maravilhoso você estar encantado com o ministério, sabe? Eu tenho rodado pelo Brasil. Já preguei em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações. E eu tenho visto muitos pastores desanimados, outros decepcionados, outros doentes, porque a liderança da igreja, onde ele é pastor, tem a síndrome de dono da igreja, tratam o pastor como empregado, e o pastor tantas vezes sem apoio, sem sustento digno, faz o ministério gemendo. Mas eu quero encorajar você, colega, a ter brilho nos olhos, a ter o coração aquecido, a se encantar de tal maneira com o ministério que você vai ter um novo prazer em ser pastor. Você vai subir o púlpito com total temor e reverência, entendendo que você é um atalaia, que você é um arauto, que você é um profeta de Deus, que o púlpito, quando está comprometido com a pregação fiel das Escrituras, é o trono de Deus, de onde Deus governa a sua igreja. Eu conheço tantos colegas pastores cujo sonho da vida é ser um vereador, ser um deputado. Tem outros sonhos, tem outros alvos, tem outras glórias que disputam o seu coração. Eu gosto muito da fala de Charles Haddon Spurgeon aos seus alunos, quando ele dizia assim para eles: meus filhos, se um dia a rainha da Inglaterra convidar vocês para vocês serem embaixadores em algum lugar do mundo, não rebaixem de posto, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Esse senso sublime do sagrado, essa consciência do privilégio que você tem, esse encantamento da sua alma com a sublimidade do ministério, é que precisa botar fogo no seu coração. Você voltar ao primeiro amor. Você ter prazer em ser pastor. Você acordar de manhã e dizer: meu Deus, hoje eu tenho mais uma oportunidade de falar do teu amor, da tua graça. É de você ver a igreja crescendo e se empolgar a sua alma, de você ver vidas sendo salvas e se empolgar o seu coração, e você ver uma pessoa que estava mergulhada nos vícios, e essa pessoa foi arrancada de lá, e você ter prazer de viver mais um dia, levando essa esperança para as pessoas. Não perca isso, não perca isso. Você não está como outra pessoa, trabalhando, ainda que de forma digna e honesta, mas numa área em que não vai redundar em frutos que saltam para a vida eterna. Você está lidando com o sublime. Você está lidando com o eterno. Você está lidando com causas de consequências eternas. Então, volte àquele primeiro amor do ministério. Deixa que os seus olhos voltem a brilhar. Deixe que o seu coração volte a se aquecer. Deixe que a sua alma volte a se enamorar por esta obra gloriosa. E certamente você vai ver uma revitalização no seu ministério. Minha palavra para você é esta: permaneça firme. Não desanima, não. Tem luta? Tem. Tem lágrima? Tem. Tem compreensão dos homens? Tem. Tem falta de reconhecimento na terra? Tem também. Mas não importa. A nossa recompensa não está aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa herança não está aqui.
A nossa coroa não está aqui. Nós iremos receber essa coroa, essa recompensa, quando chegarmos em casa, das mãos do nosso Supremo Pastor. Deus abençoe você. Meu abraço. Bom, dando continuidade então à nossa aula sobre a prática ministerial, eu gostaria ainda de tratar com você acerca de outras pressões que nós ainda enfrentamos no nosso pastorado. E uma das outras áreas que nós lidamos com muitas tensões é saber tomar a decisão certa, a escolha certa entre aquilo que eu chamo de urgente e importante. Eu li um livro no meu curso lá nos Estados Unidos, The First Things First, as primeiras coisas primeiro. E esse livro me ajudou muito, porque você sempre está lidando no ministério com essa tensão do urgente e o importante. Tudo que bate à sua porta é urgente. O telefone toca, é urgente. Uma pessoa convida para uma festa de aniversário, é urgente. Um amigo chama para um churrasco, é urgente. Assistir a partida do seu time preferido, sobretudo numa decisão, também é urgente. O urgente está aí, todo dia, gritando aos seus ouvidos, disputando a sua atenção, querendo o seu tempo, querendo você, por inteiro, por completo, 24 horas no ar. Porém, nem sempre esse urgente é importante. Às vezes nós sacrificamos no altar do urgente as coisas verdadeiramente importantes. Por exemplo, às vezes nós deixamos a prioridade da nossa relação com Deus, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, de nos dedicarmos à oração, ao estudo, para nos rendermos a banalidades. Às vezes, nós sacrificamos no altar do urgente a nossa família, os nossos entes queridos. E quando fazemos isso, fazemos escolhas erradas. Eu vou ilustrar isso. Pense comigo, você chegando em casa, seu filhinho pequeno está lá fazendo o dever de casa e entra uma dificuldade lá estudando matemática. Aí diz, pai, você pode vir me ajudar aqui? Eu não estou sabendo fazer exercício aqui, me ajuda aqui, me ensina. E o pai está lá grudado no Jornal Nacional, diz, menino, não tem tempo agora, cuida aí, resolve aí. Ou liga para a sua professora, liga para um colega. Aí daqui a pouco o telefone toca. O pai ou a mãe corre ao telefone, gasta meia hora ao telefone. Aí o menino fica pensando assim, puxa vida, mas eu não tenho o mesmo crédito com meu pai e com a minha mãe, que tem um amigo, que tem o trabalho, que tem o futebol, que tem isso, que tem aquilo. E aquele menino cresce pensando assim. Quando ele vira um adolescente e enfrenta os seus verdadeiros dilemas, para quem que ele vai se abrir? A quem ele vai procurar? Em quem ele vai buscar refúgio e conselho? Se ele não encontrou isso desde a infância, não vai ser na adolescência que ele vai buscar os pais. Quando os filhos são pequenos, eles querem andar conosco. Quando eles são grandes, nós queremos andar com eles. Se nós não semearmos hoje, não vamos colher amanhã. Então, você, colega, precisa sempre avaliar isso no seu coração, para você entender se você não está sacrificando o que é importante no altar do urgente. Tem hora que você precisa dizer, não, isso eu não posso, isso eu não faço, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas eu sei que a vida hoje é tão corrida.
corrida para a esposa, corrida para o marido, corrida para você, colega pastor, corrida para os seus filhos. Mas talvez você possa fazer uma coisa. Deixe claro para a sua família, por exemplo, que ela tem prioridade na sua agenda. Qualquer chamada da sua família, seja qual dia for, ou onde você estiver, deixe claro para a sua família que eles têm prioridade na sua agenda. Que você está disposto a abrir mão ou a sacrificar qualquer agenda para atendê-los. Por quê? Porque sua família precisa ser a base do seu ministério. Você não pode fazer carreira solo. Você não pode avançar sozinho, deixando para trás os destroços da sua família. Sua família precisa ser apoiadora do seu trabalho. Eu conheço muitos colegas hoje que perderam a família. Os filhos são revoltados. A esposa está doente. A família está adoecida. Porque essa leitura não foi feita em tempo oportuno de se valorizar o que verdadeiramente é importante. Não deixe que o urgente sacrifique no altar do seu coração aquilo que de fato é importante. Outro dilema que eu quero tratar com você é o desafio de pregar uma mensagem absoluta numa sociedade marcada pelo relativismo. Isso é tremendo, porque o mundo está mudando todo dia, toda hora. Os valores, os princípios que governam as pessoas, a cultura, a moda, a maneira de ver a vida, a cosmovisão, a tentação de ceder aqui, de ceder ali, de ceder acolá é muito grande. Nós não podemos viver o ministério e pastorear fora da nossa cultura, é claro. Agora, você não pode jamais permitir que a sociedade, que a cultura prevalecente determine o conteúdo da sua pregação. Porque você não prega o que a sociedade diz. Você não proclama aquilo que é o extrato do pensamento da época. Você prega uma mensagem eterna. Você tem valores absolutos. Você tem uma ética granítica. Você prega um evangelho imutável numa sociedade que está mudando. Esse é o drama hoje do mundo plural e do mundo inclusivista. É por isso que você nota que na Europa, na América do Norte, países que outrora tinham valores protestantes, evangélicos bem definidos, hoje perderam isso. Porque parece que a sociedade de hoje não aceita mais essa ideia de ter uma única verdade. Nesse mundo pós-moderno, o tripé que está aí sustentando a sociedade é, primeiro, o pluralismo. Segundo, a ideia privativa. Terceiro, a secularização. Se o mundo é plural, cada um tem sua verdade. Se o mundo é plural, cada religião é verdadeira. Se o mundo é plural, ninguém tem a verdade absoluta. Se a verdade é subjetiva, eu tenho a minha verdade, você a sua. Cada um vê a vida de acordo com a sua perspectiva. Ninguém pode impor sobre ninguém princípios e valores. Mas se o mundo é secularizado, Deus foi jogado para a lateral. Deus não é mais relevante. Deus não é mais necessário. Então, você é pastor. E você está pregando o evangelho eterno. Você está pregando a palavra que não pode falhar. Você está pregando uma mensagem absoluta num mundo de relativismo. Esse é o grande desafio. Você não pode ceder. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a sua carta aos Romanos,
ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note que ele diz aí: não vos conformeis, mas transformai-vos. A palavra conformar e a palavra transformar têm a mesma raiz, a palavra forma. Só que na língua grega havia duas palavras para forma, a palavra morfê e a palavra esquema. A palavra que Paulo usa aqui para conformar é forma, esquema, é forma que está mudando todo dia e toda hora. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: você não pode pôr o seu pé na forma do mundo, porque esta forma do mundo está mudando todo dia, toda hora. Aquilo que era um escândalo ontem, hoje se comete, se pratica à luz do dia. Nenhuma vergonha, nenhum pudor. Aquilo que outrora era proibido, radicalmente proibido, hoje é aplaudido. Por quê? Porque o mundo está mudando todo dia, a ética do mundo está mudando todo dia, a cosmovisão está mudando todo dia, a maneira das pessoas encararem a vida todo dia está mudando. O divórcio hoje é aplaudido, o adultério hoje é incentivado, o sexo no namoro hoje é normal, viver uma vida de esperteza para granjear dinheiro de maneira ilícita está sendo praticado do palácio à choupana. Então, você, colega, precisa estar muito atento para que o seu ministério, para que a sua pregação, para que a sua prática pastoral não seja influenciada por esse relativismo. O mundo está capitulado e rendido ao relativismo, mas você crê, você prega uma verdade absoluta. O que foi certo ontem continua sendo certo, o que foi errado ontem continua sendo errado, porque a palavra de Deus não muda, passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus permanece de pé. É por isso que o nosso ministério é tão relevante, porque nós estamos aqui apresentando uma contracultura, nós estamos remando contra a maré. Nós estamos pregando uma verdade num mundo rendido a muitas mentiras. Porque esta verdade não é a verdade minha, não é a verdade sua, é a verdade de Deus. De Deus. Mas deixa eu destacar um outro aspecto aqui, que eu tenho percebido, de luta da sua lida pastoral. É o drama hoje de muitos colegas pastores com os seus pares de liderança. Cada igreja tem o seu sistema de governo, tem ciência disso. Você tem o sistema episcopal, você tem o sistema presbiterial ou governo representativo, conciliar representativo, que é o caso da igreja presbiteriana, por exemplo. Você tem o sistema congregacional. Mas não importa o sistema de governo, cada igreja tem o seu time, a sua equipe, o seu staff de liderança. Aqui está, muitas vezes, as maiores tensões do pastor. Porque há muitos líderes que têm a síndrome de dono de igreja. Tem muitos líderes que querem manter o pastor nas rédeas curtas. Tem muitos líderes que querem fazer do pastor um empregado da igreja, que manipulam o pastor, que chantageiam o pastor, que ameaçam o pastor, que fazem da vida do pastor um inferno existencial. E eu sei quantos pastores por esse Brasil afora estão machucados, estão feridos, estão decepcionados, estão doentes emocionalmente. E não é fácil você lidar com isso. Mas eu gostaria de encorajar você, colega, a cuidar dos seus presbíteros, a cuidar dos seus diáconos, a cuidar dos seus líderes.
a não competir com eles, a não ficar pisando em cima de ovos, cheio de milindres, que você ganhasse esses homens, essas mulheres, esses líderes que estão do seu lado, como seus parceiros, como seus colegas. Como Paulo esteve em Éfeso, e depois que se despediu, ou quando se despediu, diz a Bíblia que eles se abraçaram, que eles choraram, que eles se beijaram, porque havia afeto, que havia amor, havia companheirismo entre eles. Eu quero encorajar você, colega, a praticar isso, a você não olhar os seus presbíteros, os seus diáconos como ameaça, mas como parceiros que vão abençoar a sua vida, sua família e seu ministério. Mas deixa eu lhe dizer outra coisa perigosa no pastorado, que é a questão da vida íntima, da vida sexual. Eu trabalhei e trabalho hoje, não tanto quanto mais no passado, por causa da natureza do trabalho que exerço hoje, muito na área de aconselhamento pastoral. 70% das pessoas que vêm a um gabinete pastoral são do sexo feminino. Mais de 50% dos assuntos tratados no gabinete pastoral passam pela vida íntima, pela vida sexual. E muitos pastores têm caído nessa trincheira. Muitos pastores têm perdido a alegria do pastorado e até mesmo o próprio pastorado nesta arena escorregadia, perigosa. Então, eu gostaria de dar algumas sugestões para você nessa área particular. A primeira delas, você precisa ter um lugar próprio, adequado para você exercer o seu trabalho de aconselhamento. Há muitas igrejas onde não tem uma secretaria anexa ao gabinete pastoral. Portanto, esse gabinete ele fica extremamente fechado, sem qualquer chance de alguém de confiança ter acesso visual ao que está acontecendo lá dentro. Esse tipo de gabinete, onde ninguém pode olhar para dentro do gabinete, não estou dizendo ouvir, olhar, é perigoso para você, colega, e para a pessoa que está lá dentro com você nesse gabinete. Pode não estar acontecendo nada, e espero que não esteja. Mas isso pode gerar suspeitas que não são saudáveis para você e para o seu pastorado. Então, meu conselho para você, se você não tem o local adequado, então que você faça esse trabalho, talvez, na sua própria casa. Mas aconselho a você a conversar com a sua liderança e ter na igreja 2 salas contíguas, a secretaria da igreja e o seu gabinete. De tal maneira que, por dentro da secretaria, você tenha na porta que dá acesso ao gabinete e à secretaria, uma porta com um vidro. Para quê? Para que quem trabalha na secretaria da igreja possa ver o que está acontecendo lá dentro. Isso livra você, pastor, de qualquer investida, de qualquer sedução, de qualquer terreno escorregadio. Por quê? Porque isso dá transparência. Isso dá transparência. E nós, pastores, precisamos fugir até da aparência do mal. É o que a Bíblia nos ensina. Então, todo cuidado nessa área é pouco. Segunda coisa, ao lidar com a pessoa, sobretudo o sexo oposto, muito cuidado para você não dar asas à sua imaginação pecaminosa, de você não querer entrar em detalhes, em situações, em confidências, em detalhes que podem ser um laço para a sua alma, um terreno escorregadio para os seus pés, para trazer a você um risco para a sua vida e para o seu ministério. Até porque muitas pessoas que
às vezes entram no gabinete pastoral, estão vulnerabilizadas emocionalmente, que precisam de serem cuidadas com muita cautela e prudência e sabedoria de Deus, para que essas pessoas não entrem por um caminho de transferência de sentimentos ao seu conselheiro. E vai ser para você amanhã um tormento e um prejuízo para a sua alma e para o seu pastorado. Então, pastor, que está aí me assistindo, tenha cautela nessa área. Tenha cautela nessa área. Foster escreveu um livro sobre os 3 maiores perigos que atacam um líder. E ele citou sexo, dinheiro e poder. Quando você calcula, avalia quais foram as causas das quedas de colegas pastores, de líderes, você vai ver que 80% deles caíram por um desses fatores. Ou sexo, ou dinheiro, ou poder. Cuidado com o dinheiro. Pastor não deve lidar com dinheiro na igreja. Pastor deve ter total transparência nesta área. Igreja deva ter um tesoureiro, igreja deva ter uma comissão de exame de contas, igreja deva ter relatórios transparentes e íntegros, dizendo quanto recebeu, quanto gastou, onde gastou. Para quê? Para que não apenas você não seja tentado a fazer o que não deve, mas você também não pode passar qualquer insegurança para o seu rebanho, para outrem, da maneira íntegra, da lisura transparente com que você lida com essa matéria na igreja. Pastor que confunde finanças da igreja com finanças pessoais está entrando num terreno escorregadio. Não se mistura essas coisas. O pastor deva receber, sim, da igreja um salário digno, mas ele não pode manipular o dinheiro da igreja como se o dinheiro seu fosse. Igreja não é uma empresa particular. Não se recebe dízimos e ofertas na igreja e embolsa isso como se fosse valores pessoais. Não. Não entre por esse caminho é escorregadio, vai trazer muito desgosto para o seu coração. Mas eu gostaria ainda de alertar para um outro aspecto desta prática pastoral que está muito comum nos dias de hoje. É o chamado ministério bico. Há muitos seminários hoje que já estão até ensinando os seus alunos, seminaristas, dizendo o seguinte: não, você tem que fazer um curso superior primeiro, você tem que ter uma vida profissional primeiro, você tem que ter uma carreira secular já consolidada primeiro, para depois, então, você entrar no pastorado. Para que você não dependa do pastorado, para que você não dependa de salário da igreja para você ser pastor. Bom, isso pode ser um laço, porque não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu vou voltar a esse assunto numa aula futura. Porém, quando as pessoas hoje estão fazendo qualquer outro curso universitário, para depois só então fazer teologia e se preparar para o ministério, elas estão passando a seguinte imagem: ministério é um bico. Eu vou dizer para você que o ministério precisa ser exercido, exceto por raríssimas exceções, de tempo integral. Tempo integral. O apóstolo Paulo, ele só fazia tendas quando não tinha salário da parte da igreja.
Quando ele recebia o sustento da parte da igreja, ele se dedicava integralmente ao ministério. Nós precisamos ter a cabeça, nós precisamos ter o coração completamente voltados para o ministério. Oração, pregação, visitação, aconselhamento, administração da igreja. Nós precisamos respirar a igreja. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. Se você se encantar com outras coisas, não, eu vou lá, eu sou pastor, mas eu vou lá apenas para cumprir tabela. Não, não. Você precisa respirar o ministério. Você precisa vivenciar o ministério. Você precisa conviver com as suas ovelhas. Você precisa dar tempo para as suas ovelhas. Você precisa estar com elas nas horas alegres e também nas horas tristes. É assim que você precisa pensar sobre o ministério. Eu não estou contra o conhecimento em hipótese nenhuma. Nem estou dizendo que se você tem um curso superior, vai ser uma bênção no seu pastorado, com certeza. Qualquer área que você tiver, uma expertise, vai ser bênção, vai ser usado. Mas não no sentido que você tem que fazer um curso primeiro para depois você fazer teologia, porque você vai depender de outra área profissional, e então no tempo que sobrar e que restar, você vai exercer o seu pastorado. Não entre por esse caminho. Você trabalhando o tempo todo, você percebe ainda que você tem coisa ainda para fazer. É por isso que muitas igrejas hoje estão apenas com manutenção. É por isso que muitas igrejas hoje estão caindo, perdendo membros. Mais de 90% das igrejas são pequenas igrejas. Nós precisamos sonhar alto, nós precisamos planejar a igreja crescer, avançar, precisamos estabelecer metas, precisamos estabelecer propósitos de levar a igreja para frente. Mas um pastor que só vai atender a uma demanda de agenda, de domingo, de terça-feira ou de quarta-feira, mas não vive, não respira o ministério, ele não tem condições de levar a igreja a esse patamar. Deixa eu levantar agora uma outra questão importante para você. Você sabe que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E Paulo, nessa carta, ele dá 4 conselhos para o pastor. O contexto dessa carta é muito interessante, porque Paulo está na segunda prisão em Roma. Paulo tem plena consciência de que ele vai ser morto, que ele está na antessala do martírio. E a segunda prisão dele em Roma acontece porque você bem sabe que no dia 17 de julho do ano 64, Roma foi incendiada. 7 noites, 6 dias de incêndio. E a culpa do incêndio de Roma caiu no colo dos crentes. Muito embora os historiadores afirmem que foi o próprio Nero, o imperador, o incendiário. Com esse fato, os crentes começaram a ser massacrados. Faltou madeira para crucificar tantos crentes. Eles eram amarrados em postes, cobertos de piche, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Uma chacina, um verdadeiro massacre. E então, nesse período, o apóstolo Paulo estava fazendo a sua 4ª viagem missionária, porque tinha saído da primeira prisão em Roma, por volta do ano 63. Tinha deixado Timóteo em Éfeso, tinha deixado Tito em Creta, muito provavelmente tinha ido à Espanha. E então a perseguição começa, e Paulo está solto, e Paulo é um líder. Aliás, o maior líder do cristianismo. Até que Paulo é preso, talvez em Troade, na casa de Carpo. E a prisão agora não é como a primeira, com determinadas regalias. Não, agora ele é jogado numa masmorra, na masmorra marmetina, úmida, fria, insalubre,
de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Nesse momento, começa uma perseguição generalizada e Paulo escreve essa última carta a Timóteo, porque o cristianismo está correndo riscos. Para você ter uma ideia, ele diz no capítulo 1, versículo 12, por isso eu estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele diz ainda no capítulo 1, versículo 15, que os da Ásia, todos os crentes da Ásia, me abandonaram. Todos. Uma debandada geral. Porque estar agora associado a Paulo é correr o risco de ser também incriminado, denunciado como incendiário e receber a mesma penalidade que Paulo estava recebendo. No capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte, pelo qual, ou seja, pelo Evangelho, estou sofrendo até algemas como malfeitor. Note isso, Paulo está preso agora. Não é por pregar o Evangelho, como o caso da primeira prisão, por ciúme dos judeus, ele foi preso. Não, ele está preso agora como bandido. Ele está sendo acusado de ser bandido, de ser malfeitor, de ter incendiado a capital do império, de liderado os incendiários. Note isso. A situação é gravíssima. E aí, ele vai chegar a dizer, no capítulo 4, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele tem consciência que vai morrer. Ele diz o seguinte, já agora, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, quando ele percebe que o cristianismo está correndo risco, porque os crentes estão debandando, ele escreve essa carta para Timóteo. E Timóteo tinha 3 características como pastor. Ele era jovem, ele era tímido e ele era doente. E ele está enfrentando uma situação de uma igreja grande, que é a igreja de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes. O mundo está em polvorosa, a perseguição está acesa, a igreja está abalada, os crentes estão batendo em retirada. E Paulo escreve essa carta para esse pastor, dizendo, olha meu filho, eu tenho 4 conselhos para lhe dar, em relação ao Evangelho. Primeiro, está no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Há 2 momentos em que um pastor é tentado a fazer concessões na sua pregação. Em tempos de pregação, ou melhor, em tempos de perseguição e em tempos de ecumenismo. O diabo usa essas 2 táticas, a tática da perseguição e a tática da sedução. A tática da espada e a tática do coleguismo, da fraternidade, dos dar as mãos. Somos todos iguais, adoramos o mesmo Deus. Não importa o que você crê, não importa o que você professa, não importa a sua teologia, o que vale é o amor. E aí, o pastor corre o risco de ir cedendo, de ir abandonando, de ir deixando para lá, de ir negociando a verdade. E aí Paulo diz para Timóteo assim, meu filho, guarda este bom depósito. Não negocie princípios, não negocie valores, não venda o seu ministério, não ponha o seu ministério num balcão para quem dá mais levar. Você precisa guardar intacta essa palavra, essa verdade, não pode ser negociada, Timóteo. Eu digo isso para você, meu irmão,
Nós temos muitas tendências nesse país, muitas igrejas pregando outras coisas, novidades no mercado da fé, um evangelho sincrético, um evangelho híbrido, um evangelho místico, um evangelho sem evangelho, um outro evangelho, um falso evangelho. Igrejas lotadas, multidões e multidões, mas não tem mais evangelho, não se prega mais sobre a graça, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a justificação pela fé, sobre a santificação, sobre a vida eterna, sobre a centralidade de Cristo. Meu irmão, guarda este bom depósito, não abra mão. Segundo conselho que Paulo deu para Timóteo, naquele momento de risco e perigo, sofre pelo Evangelho. E ele vai dizer isso no capítulo 2, verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Não dá para ser pastor e não sofrer. Não dá. Se você não quer sofrer, então, pastorado não é lugar para você estar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, ser pastor não é popular. Não é mesmo. Você não vai ser aplaudido pelo mundo, você vai ser perseguido pelo mundo. Foi isso que Jesus disse. Se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês também. Porque o Evangelho é muito estranho para o mundo. O Evangelho não exalta o homem, o Evangelho quebra o homem. O Evangelho reduz o homem a nada, para que a glória seja toda de Deus. O Evangelho diz que a salvação não é pelo resultado que o homem faz, as obras, os méritos. A salvação é uma obra totalmente de Deus. Deus planejou, Deus executa, Deus consuma, tudo é de Deus. Então, o Evangelho esvazia a bola do homem. O Evangelho nocauteia o orgulho do homem. O Evangelho esvazia o homem de qualquer pretensão de glória humana, para que toda a glória pertença a Deus. Aí o mundo não vai gostar. Aí o mundo vai chamar você de radical. Aí o mundo vai dizer que você não é compreensivo. Aí o mundo vai dizer que você não está entendendo que a verdade ela precisa ser mais abrangente e que você precisa ser mais inclusivista. Aí Paulo diz, sofre, filho, sofre pelo Evangelho, não ceda, não se intimide, não se acovarde. Mas aí Paulo vem para dar o terceiro conselho. O terceiro conselho de Paulo para Timóteo está no capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A ideia agora de Paulo não é apenas de guardar e de sofrer, mas é a ideia de permanecer. Permanecer. Você e eu conhecemos colegas que começaram tão bem, mas no meio do caminho se perderam. Pessoas que tinham compromisso, que depois negociaram esse compromisso. Pessoas que tinham zelo pela palavra, pela verdade, depois relativizaram esse compromisso. E hoje se capitularam ao liberalismo teológico, olha para a Bíblia com suspeita, já não crê mais que ela é inspirada, já não crê mais que ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente. Já prega um evangelho mais palatável, para arrancar aplausos dos homens. Já prega um evangelho açucarado, ao gosto da freguesia. Já não tem mais voz profética no púlpito para denunciar o pecado, para encorajar a santificação. Já aceita que a sociedade dite para a nossa juventude o que pode e o que não pode fazer. Aí você percebe que muitas vezes a igreja tem lá um grande ajuntamento, mas não tem gente transformada. Tem adesão, mas não tem conversão. Juventude que sai da balada para a igreja, da igreja para a balada. Liderança que se reúne
e se embriaga, e matricula os seus discipulandos na embriaguez. E aí você começa a perceber que o mundo vai entrando para dentro da igreja, e a igreja vai se tornando mundana. Por quê? Porque aquele conselho que Paulo dá a Timóteo não é obedecido. Meu filho, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Meu filho, não dá para você ficar zigue-zagueando, não dá para você ficar servindo a Deus e paquerando o mundo e flertando com o mundo e querendo ser amigo do mundo e querendo se conformar com o mundo. Se você fizer isso, filho, você vai perder o seu ministério, você vai perder o rumo. Permanece. Permanece. E eu quero encorajar você, pastor, a permanecer na palavra de Deus. Se você for perseguido por isso, dê glória a Deus. Permaneça firme, não arrede o pé. Porque Deus é quem vai nos galardoar. Mas o último conselho, o quarto conselho que Paulo dá para Timóteo, está no capítulo 4, versículo 2, quando Paulo diz assim: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, com toda longanimidade e doutrina. Veja você que não é apenas guardar, não é apenas permanecer, essa palavra precisa ser proclamada. Proclamada. Prega a palavra. Eu vou voltar a esse assunto quando eu estiver falando sobre pregação, mas o ponto aqui que eu quero enfatizar com você é o seguinte: nós precisamos entender que a pregação é o ponto nevrálgico do nosso ministério. O púlpito precisa ser uma trincheira da verdade. A pregação, ela é vital. Você pode ter igreja sem templo, mas você não tem igreja sem pregação. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Eu acho isso maravilhoso, porque tem muita gente hoje correndo atrás de milagres. E eu creio em milagres, você também. A Bíblia abre com um grande milagre. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este vastíssimo universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, foi feito sem matéria pré-existente. Do nada, Deus criou tudo. Portanto, nós cremos em milagres. A Bíblia é o livro dos milagres. Deus é o Deus que age sobrenaturalmente. Mas tem muita gente hoje querendo substituir a pregação pelo milagre. Há igrejas hoje que só falam em milagres. Há outras que forjam milagres. Não pregam mais, não proclamam mais, não anunciam mais. E a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As 3 gerações que mais viram milagres na história, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos, foram as 3 gerações mais incrédulas. Quando Pedro, lá no Pentecostes, recebe lá juntamente com 120 discípulos o derramamento do Espírito Santo, aconteceu um fenômeno extraordinário ali. Um som, como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, pousando em cada um daqueles 120. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. As pessoas vinham e ficavam admiradas, porque cada um entendia aquilo que falavam na sua própria língua. Foi um grande milagre. Mas o que é que o milagre em si produziu? Primeiro, ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo, preconceito. Ah, são galileus. Terceiro, zombaria. Estão bêbados. Aí diz a Bíblia que Pedro se levantou para pregar. Para pregar. E o sermão de Pedro foi cristocêntrico. Ele pregou sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o senhorio de Cristo.
Pedro não terminou de pregar. Quando a multidão reunida teve o seu coração compungido, e o apelo não partiu do pregador para o auditório, partiu do auditório para o pregador. E o povo pergunta: que faremos, irmãos, à vista dessas coisas? Pedro olha para eles e responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, essa promessa é para aqueles que estão, para os vossos filhos, e para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, naquele dia, quase 3.000 pessoas foram convertidas através da pregação de Cristo. Então, meu amado colega, jamais substitua a pregação. Eu tenho rodado por esse Brasil afora e visto igrejas que substituíram a pregação por tantas outras coisas, por danças, por teatros, por liturgias de música, de isso, daquilo outro, de tanta coisa. E na hora de pregar, 5 minutos, 10 minutos, uma pregação completamente descontextualizada, sem exame da Escritura, sem análise do texto, sem exegese do texto, uma pregação água com açúcar, uma pregação apenas para preencher um espaçozinho na liturgia do culto. E ainda escuto, nossa geração hoje, da televisão, da internet, das imagens, não suporta mais uma pregação de meia hora, de 40 minutos, não suporta uma pregação ruim. Mas se você se preparar para pregar, se você rogar a Deus a unção do Espírito Santo, se você der pão fresco para o povo, alimento sólido, você vai perceber que o povo vai comer, o povo vai se saciar, o povo vai querer mais, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus restaura a alma. Então, eu quero fechar essa nossa primeira aula encorajando você a pensar exatamente nessa questão do seu ministério, a refletir sobre isso. Ser pastor é algo maravilhoso. É verdade. É um privilégio. É um chamado divino. E eu queria muito que você rogasse a Deus, para Deus reavivar o seu coração, para Deus trazer ao seu coração entusiasmo, para você fazer como Jeremias. Jeremias teve um momento na vida dele que ele ficou meio desanimado. Tanta luta, tanta perseguição, tanta pressão, tanta coisa acontecendo. E ele dizia: Senhor, eu não vou falar mais, eu vou parar, eu vou desistir. Estou largando o ministério. Aí diz o seguinte, que chegou um momento que aquilo foi como um fogo no coração dele. Um fogo no coração dele. Ele não pôde parar de pregar. Eu gostaria tanto que esse fogo queimasse no seu coração, que essas brasas vivas tocassem os seus lábios. Como dizia o nosso irmão do passado, Jonathan Edwards, que essa luz de Deus invadisse a sua mente, que esse fogo de Deus queimasse no seu coração, e você saísse com todo entusiasmo para ser uma bênção nas mãos de Deus, para ver a igreja que você pastoreia florescendo, para ver pessoas sendo convertidas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo remoçadas pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria tanto que esta palavra singela que eu estou trazendo para você, despretensiosa, mas do meu coração, da minha experiência pastoral, pudesse abençoar a sua vida. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar aqui ensinando para você coisa nenhuma nova. Eu sei que você sabe de tudo isso. Eu estou apenas recordando, relembrando a você aquilo que você já sabe. É assim na nossa vida. As cartas de Pedro, de Paulo, estavam sempre relembrando aquilo que eles já sabiam.
Mas eu espero em Deus que estas recordações, que estas lembranças reavivem a sua memória, aqueçam o seu coração, levantem você, ou coloquem você de joelhos, para que você seja uma bênção, para que você seja um vaso de honra, para que você seja um homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe você.